tarde com vocês é falar um pouquinho de vendas. Quantos profissionais aqui atuam com vendas? Pega aqui para minha mão. Bastante gente. A maioria é marketing, né? Mas tem algumas pessoas com vendas. Esse tema que eu estou trazendo aqui não é só para essas pessoas que levantaram a mão que trabalham com vendas. É especialmente para a equipe de marketing que opera tendo que produzir resultados de vendas nos clientes, mas opera na ponta do marketing. Então, ele é dimensionado para fazer a coesão entre marketing e vendas, porque a gente sabe que o público do On The Road, em grande maioria, é de marketing. Okay? Então, o tema da nossa palestra é Sales, da estratégia à execução. Vocês da área de marketing, empreendedores que estão aqui, e diretores comerciais, planejam grandes campanhas, têm ideias, seja para vender apartamento, para vender carro, para vender serviços profissionais, educação, nos mais diversos segmentos. Vocês desenham campanhas muito legais, vocês constroem conteúdo, vocês têm uma série de estratégias de atração, de conversão, e esses clientes, esses leads, eles vão entrar dentro da empresa de vocês de alguma forma. Ou por e-mail, ou por uma landing page, ou por qualquer tipo de call to action, ou por e-mail marketing. Vocês vão, por eventos que vocês atraiam, e a partir deste ponto, o que acontece com as coisas até chegar no final da venda? Esse é o nosso tema. Onde é que vocês entram? Por que o marketing tem que entender o pós-produção de lead? Então, assim, a gente vai tratar com vocês uma metodologia de 4 passos, extremamente prática e aplicável, para vocês fazerem um check-up das operações de vocês ou dos clientes de vocês, se vocês forem consultores ou agências. Ok? Então, eu sou Lúcia, sou sócia fundadora da DNA de Vendas. DNA tem quase 11 anos. Nos últimos 3 anos, nós fundamos uma empresa de tecnologia, que é a Cia Pipe, que é uma plataforma que permite que a gente leve nossa metodologia para empresas de menor porte. Aqui estão alguns dos nossos clientes, a gente atendeu mais de 31 segmentos no mercado, atendemos vários, são clientes atuais, General Motors no Brasil inteiro, Nestlé, a Resultados Digitais, que é um case, que eu vou trazer vários exemplos para vocês hoje deles. E muitos outros, no varejo, Carrefour, Seconsud e muitos outros clientes de outras áreas. A nossa metodologia principal, que leva a estratégia, o pensamento de vocês, a vontade de fazer acontecer, de fazer uma empresa bombar, na cabeça do empresário e da agência, as campanhas são perfeitas, vocês fazem coisas brilhantes. E por que muitas vezes isso não chega com esse mesmo brilho na execução? Porque, normalmente, esses 4 pontos, que são os pontos que levam a estratégia à execução, são ignorados. Não é na vontade, não é na raça pura, não é no pensamento, não é na boa sorte que as coisas acontecem. Uma empresa pode ser uma empresa de um homem só, ou de 2 sócios, que um seja responsável pela empresa. Se ele não tiver alguns pontos definidos, a execução vai destoar muito da estratégia. E esses pontos são: quais são os processos dessa empresa? Qual é o caminho das coisas, como elas acontecem aqui? Quais são as regras do jogo? Como é que é a gestão? Tecnologia e pessoas. Vou falar de cada um deles, dando dicas em cada um deles. O que vai nortear nossa palestra são essas 3 perguntas. Queria fazer uma metáfora com vocês, antes de apresentar a primeira, para a grande maioria de vocês que são de marketing. Que vocês pensassem numa casa, pensassem em uma caixa d'água. E pensassem que vocês de marketing são responsáveis por levar água nessa caixa d'água. Se não tem água na caixa d'água, não vai ter água na torneira, não vai ter água na descarga, é um problema na casa, não é? Vamos considerar que toda a utilização que a água é feita na casa é a venda. Se não chegar lead na ponta, se não houver venda, vai ter problema, não vai? Eu costumo dizer assim, o humor dos presidentes das empresas, de pequenas, médias e grandes, varia de acordo com o volume de vendas. Empresas que vendem bem, os presidentes estão felizes, as coisas andam bem. Quando o volume de vendas cai, o humor fica negro dentro da empresa. A venda, ela tem o poder de conduzir isso no resultado da empresa. Então, que vocês pensassem assim, vocês ficam colocando água nessa caixa d'água, mas muitas vezes não está tendo água com pressão para puxar a descarga, não está tendo água na torneira. Aí eu pergunto, por que não está? Aí vocês ficam que nem louco. Temos que colocar mais água na caixa, mais água na caixa, mais água na caixa. Mas, na verdade, o que está faltando não é só colocar água na caixa. Não está chegando água com pressão na ponta, e na maior parte das vezes isso acontece, porque existem N vazamentos da caixa até as torneiras. Existem N conexões que não estão bem conectadas e que vocês perdem um monte de leads nessas conexões. E o pior, vocês não enxergam onde vocês estão perdendo. Aí fica uma cobrança insana e uma discussão sem fim entre a área de marketing e a área de vendas. A área de vendas dizendo que o marketing é incompetente, que a área de comunicação produz, que vocês produzem lead desqualificado, que vocês não entendem a cabeça do cliente, que a campanha tinha que ser diferente. E, de outro lado, o marketing diz o quê? Pô, o pessoal de vendas nosso é desqualificado, eles não sabem vender, tem que treinar esses vendedores. Isso é uma regra, gente,
de 90 e tantos por cento, de uma empresa de 2, 3 pessoas a empresas de 5 mil, 10 mil pessoas que a gente atende multinacional, essa briga acontece. Observem essas 3 questões com relação à água. Qual é o caminho do lead até a venda no seu negócio? Desde que eu gero um lead, o que é que eu faço com esse lead? Eu sou uma agência de uma empresa de incorporação imobiliária. A gente atende as maiores empresas incorporadoras em São Paulo. Ivem, Max, Cirela, Exetec, PDG, a maioria de São Paulo e outras de outras regionais. O que eu vejo é que vocês, agências de marketing, na maioria, e podem ter muitas exceções aqui na sala, é que quando vocês levam o lead para o corretor, a única coisa que vocês fazem é mandar e-mail marketing de vez em quando. Se perde o controle daquele lead até que ele feche ou não feche. O que acontece entre a passagem do lead e o fechamento ou não é uma coisa obscura para a maior parte dos profissionais de marketing. E é aí que, muitas vezes, o trabalho de vocês é avaliado. E nós também, como profissionais de vendas, obviamente, né, somos avaliados por isso. Então, analise esse caminho. Questão número 2. Onde estão os principais vazamentos nessa tubulação e qual é a causa? O lead que nós entregamos para a venda, onde é que nós estamos perdendo essas vendas? Por que nós não estamos conseguindo converter eles em negócio? Por que ele não está virando dinheiro? Está vazando aonde essa água? Em que momento está vazando? E uma terceira pergunta, você usa as informações de vendas na estratégia de marketing? Você tem um feedback de vendas do que está acontecendo para você reelaborar a sua estratégia de marketing? Sei que vocês escutam alguma coisa, mas de uma forma sistemática, com números, com resultados, com indicadores. A gente vai ver na metodologia o quanto isso é importante. Então, uma reflexão, né? Tripliquei os leads, mas as vendas não aumentaram. Você começa um trabalho de inbound, seja como empreendedor, de novo, ou como agência, ou como diretor de uma empresa, e você começa a fazer inbound e começa a perceber, você triplica, em um pequeno período, os leads produzidos pela empresa. A empresa gerava 50 leads, ela passa a gerar 150 leads. Só que as vendas saem de 5 para 7. Aí o dono da empresa, ou você mesmo, questiona, pô, será que esse negócio dá resultado? Pô, fiz um esforço tremendo, investi, produzi conteúdo, criei landing page, estou controlando, fazendo AdWords, Face Ads, não sei o que lá mais. Estou ali quebrando a cabeça. E só aumentaram ali 2 vendas. O que está acontecendo? Será que o nosso marketing piorou de qualidade? Então, algumas reflexões que têm que ser feitas. Por que as vendas não triplicaram na mesma proporção e não vão triplicar? Primeiro, porque o conceito de lead não é mais o mesmo. Antes de começar a fazer inbound, os clientes que vêm para a sua empresa sozinhos, sem muita ativação, são clientes de fundo de funil. Clientes de fundo de funil têm uma conversão muito diferente de um cliente de topo de funil ou meio de funil. Só que quando você, como marketing ou como diretor comercial, aceita que você mande para a tua equipe leads de topo, de meio, de fundo, indistintamente, e você avalia essa equipe com o mesmo número de conversão, a gente está sendo injusto. É como se o cara arremessasse de 3, fora do garrafão e de dentro do garrafão, e valesse a mesma coisa. É muito mais difícil vender para um cliente de meio de funil. Então, assim, analisar isso. Segundo ponto, a qualidade do lead mudou. A gente está pegando mais de topo, de meio, porque vocês fazem estratégia para tudo. Às vezes, vocês triplicam os leads, mas a operação comercial não se estruturou para receber esses leads. E falta braço. O trabalho enorme que vocês fizeram, inteligente, que gera esses leads, chega na operação e fica engargalado, porque eles não dão conta de ligar, de visitar, de fazer o processo inteiro. Então, eu me preocupo com o marketing, mas eu tenho que me preocupar com a operação, ou não vai ver resultado do meu trabalho. E vamos lá. Quem é agência aqui? Quem é agência? Muita gente é agência. O trabalho de vocês é medido pela geração de leads ou pela venda da empresa, no final da história? Como é que o CEO enxerga o trabalho de vocês? Ele vai estar feliz e vai renovar contrato porque vocês produziram muito leads ou porque o resultado... Vocês podem multiplicar por 1000 leads. Se o resultado de vendas não for consistente, a visão do trabalho da gente não é bem vista. Então, uma última questão ainda, a empresa às vezes perde o controle quando a gente cresce muito em números. Então, vamos pensar na jornada do cliente. O consumidor, todo mundo que compra qualquer produto, qualquer serviço, todos nós que compramos, a gente começa com um problema. Ninguém compra alguma coisa se não tem problema nenhum. Pode ser um problema psicológico, físico, pode ser um problema de necessidade. E ele vai buscar informação, avaliar alternativas, decidir e comprar. Esse é o comportamento do consumidor imutável, uma ciência. Vocês, nós todos, fazemos um trabalho que casa com o comportamento do consumidor, de atraí-lo quando ele reconhece que tem um problema, produzindo conteúdo, convertendo ele, se relacionando, vendendo e analisando. A minha pergunta é, até onde é responsabilidade do marketing, até onde é responsabilidade de vendas? O marketing ele deve atrair, converter e a partir daqui começa vendas? Vou dar um zoom aqui. Ou o marketing deveria ir até o final? Uma reflexão para a gente fazer.
Obviamente, o marketing vai ser muito mais inteligente se ele acompanhar o processo como um todo. Ele não vai se meter numa operação comercial, mas ele precisa ter as informações, analisar e discutir. Vocês têm uma visão do que vocês estão atraindo. E vendas vem do relacionar até o final. Dentro desse processo, vamos começar o nosso primeiro ponto da metodologia, que é a parte de processo. Gente, processos numa empresa são as regras do jogo. Vocês imaginam vocês jogarem um jogo? Pode ser um jogo de quadra ou um jogo de tabuleiro, sem ler as regras. Vamos começar a jogar War? Só que assim, sem regra. Não tem jogo sem regra. E é tão ridículo e estúpido eu falar isso quando eu digo a respeito de um jogo. Imagine futebol sem regra. Sem regra de escanteio, sem regra de impedimento. Imagine futebol sem impedimento. O atacante ia ficar lá na pequena área, mudava, não se jogaria mais igual. O cara ia ficar lá na pequena área, alguém ia pegar lá a bola na defesa, dar um chutão para o cara marcar gol. Ia ser outro jogo. Parece ridículo eu dizer isso, mas a maior parte das operações de vocês não tem regras do jogo para vendas definida. Você recebe o lead e faz o quê com esse lead? Quantas vezes nós vamos tentar falar com esse cliente? Durante quanto tempo? Qual é o nosso padrão? Não tem um mínimo definido do que tem que ser feito. Aí o vendedor, às vezes, tem um comportamento que a gente não gosta. Pô, ele não tem um comportamento legal, esse cara não sabe vender. Mas não tem uma instrução, não se pensou num processo mínimo para que ele faça o trabalho dele. Então, vamos pensar um pouquinho em processos. Eu queria que vocês pensassem em 4 pontos na operação de vocês. Primeiro ponto, SLA entre vendas e marketing. SLA é um termo em inglês para acordo de nível de serviço. Qual é o nível de serviço que marketing vai entregar para vendas? Que tipo de lead vendas vai receber? Não adianta você me produzir 50 mil leads, quando, na verdade, só tem potencial para comprar 1.000. Porque se você mandar 50 mil leads para uma operação comercial, eu estou falando em grandes números, pode ser 1.000, pode ser 100, pode ser 50 leads se tiver um vendedor só. Só que desses 50, só tem condição de comprar 20, por que eu vou deixar o cara perdendo o maior tempão tentando conectar, visitar cliente que não tem potencial? Tem que ter uma sentada na mesa e um alinhamento entre marketing e vendas. O que eu aceito como lead, o que não é lead? A própria Resultados Digitais tinha muita guerra entre vendas e marketing. Até que eles definiram o SLA. Quando batia a meta, marketing produziu muito lead, os leads estão bons. Quando não batia, o marketing está ruim, não produziu lead. Sempre a mesma briga. Então, assim, por exemplo, um SLA de passagem na Resultados Digitais. Não vai para vendas lead que não tem site. Que não tem site não compra o RD Station. Óbvio. Como é que vai comprar uma plataforma de automação se a pessoa não tem nenhum site? Cada negócio tem os seus... Tem que ter alguns critérios de dizer, pô, esse lead ainda é um cara muito verde para eu passar para estressar a equipe de vendas. Então, esse SLA, ele é muito importante. E olha como as conversões são baixas de uma etapa para outra. Então, ter uma visão dos visitantes, dos leads, é o que a gente chama de MQL, que é lead qualificado pelo marketing, em inglês. Saber definir essa regra do jogo na largada é importante para o teu resultado e a boa operação de marketing e vendas. Em algumas empresas, além do MQL, tem o SAL. O lead vai para a operação de vendas, nos 5 primeiros minutos de conversa com o cliente, vendas aceita ou não aceita o lead. Em muitas operações, a operação do Aaron Ross, que ela passou esse livro agora de Receita Previsível, eles trabalham com isso. Muitas vezes, essa função é feita por um SDR, um pré-vendedor, em operações que geram volume, né? Que pelo menos tem aí pelo menos uns 200 leads por mês, e é uma operação com ticket razoável, que dependa de uma pessoa para vender, você já começa a adotar um critério como SAL, que é o lead aceito por vendas, né? Aceito por sales, por isso SAL. Segundo dica na área de processos, estruture o funil de vendas. Entenda o funil de vendas da empresa que você trabalha. Eu sei que vocês entendem o funil de marketing, mas como é o funil de vendas? Onde é que nós estamos perdendo vendas aqui? Vou dar um exemplo de um cliente meu grande, tá? MRV, nosso cliente no Brasil inteiro. Tem alguém da MRV aqui? Não? Eles são nossos clientes no Brasil inteiro. MRV tem um funil, né? Estamos reestruturando, nós estamos num processo enorme de reestruturação de processo deles. Nós mudamos tanto o processo da MRV de funil, quanto da Resultados Digitais 2 vezes. A MRV tinha lá, visita. Mas o que significa visita? O cliente que foi agendado para visitar ou o cliente que visitou? Não, as duas coisas. Bom, se é as duas coisas, a gente perde um controle enorme. Será que nós estamos atraindo o cliente para o ponto de vendas, para ver o decorado? Não estamos. Você não consegue enxergar se as duas coisas estão numa fase única. Então, esse desenho do funil de vendas ele é muito baseado na jornada de compra do seu cliente na operação comercial. Então, entendam esses critérios. Outra coisa, o que precisa fazer para passar de uma etapa para outra? Pô, um cliente só sai dessa etapa para a próxima quando? Né? Definir isso te ajuda muito a enxergar as conversões de vendas. Estou falando coisa muito longe para vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Vocês estão quietinhos? Está muito distante? Você que está sorrindo para mim.
Tá claro aí? Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos lá. Segundo ponto, escrever o playbook. Esse é o playbook que a gente escreveu para a própria RD. O que é o playbook? Para a RD é um livrinho, um e-book digital que nós ajudamos eles a escrever. Para minha empresa de tecnologia, que é pequena, não é um livro. É uma coleção de slides de PowerPoint, mas que define claramente, em cada etapa da venda, o que eu espero. O que eu espero da conexão? Pô, eu espero da conexão, por exemplo, ó, uma etapa do meu funil. Entrar em contato com o cliente, entender o problema que ele busca resolver e se o nosso produto atende. Na conexão, o meu vendedor tem que levantar qual é o problema que o cliente está experimentando no nosso software. Qual é o problema que ele tem? O nosso software resolve o problema dele? Se ele fizer um call com o cliente e não descobrir isso, ele não pode tirar o lead de uma etapa para outra do funil. Ou a gente vai estar furado. Então, assim, quanto tempo demora isso? De 0 a 5 dias. Qual é a taxa de passagem esperada que eu espero? Pô, eu espero que passe 85%. Qual é o tempo de call que eu espero? Entre 5 e 15. Pô, Lúcia, como você é analítica, se isso não é desenhado, gente, tem gente que fica 40 minutos em call aqui, ó, 50 minutos em call. E aí é uma operação completamente sem padrão, e aí, claro que os resultados não são previsíveis. E aí a estratégia super bem desenhada, e que você sonhava que aquela empresa que ia crescer, igual a RD mostrou hoje de manhã para vocês, aquele crescimento genial, não acontece, porque a operação está fora de mão. É uma questão de desenhar. Outro ponto, definir os gatilhos de passagem. A abordagem foi realizada, os critérios de público-alvo foram validados, a reunião foi agendada. Tem que ter um checklist para eu tirar um lead de um funil para o outro. Aí o gestor, o dono da empresa, ou eu mesma, quando avalio o meu próprio desempenho, eu bato o olho, eu sei como é que está a minha operação comercial. Ou fica solta, né? Eu vou ver o lead, vou ver o fechamento. Então, outro ponto, aqui alguns exemplos de playbooks impressos, né? Então, a gente falou de processos. Ficou claro o processo, gente? Tranquilo? SLA entre marketing e vendas, desenhar o playbook, definir os gatilhos, fundamental, né? E definir o funil de vendas. A parte de gestão, o que envolve gestão? Gestão começa com metas. Vocês têm metas de produção de leads para as empresas que vocês trabalham? Existe meta de conversão desses leads em visita? Ou desses leads que foram conectados por um vendedor? A meta ela tem que percorrer o funil inteiro com números. Porque enquanto a gente não tem uma meta, qualquer número que esteja ali no meio já vai ter que ser aceitável. Eu não posso ser exigida ao máximo no topo do funil se eu não tenho um mínimo de padrão para as outras peneiras do funil. Quando eu começo a controlar as metas das outras peneiras, eu forço a minha operação comercial a ser boa em todas as fases. Seja na fase de visita, seja na fase de fechamento, de apresentação da proposta, de todos os níveis. A gente vai ver onde é que a gente está perdendo negócio, onde é que a gente tem que melhorar. Então, primeiro ponto, definir metas. Segundo, definir KPIs. Como é que estão as conversões da empresa? Vocês sabem na empresa de vocês, de cada quantos clientes que ligam para a empresa, fecham? De cada quantos que mandam um e-mail, fecham o negócio? De cada quantas propostas enviadas são fechadas? Em cada canal que entra, isso dá inteligência para o marketing, dá inteligência para a operação comercial. Se a gente não olha para esses números, as coisas ficam soltas. E é uma coisa muito simples de fazer isso, é só você controlar, botar um sisteminha, uma coisinha que te ajude a controlar o passo a passo e visualizar. Vamos fazer um exercício prático com vocês agora. Queria desafiar vocês, vamos lá. Um desafio aqui, tá? Olhem para essa empresa. Em princípio, um bom gestor de vendas e um bom presidente de empresa e um bom empreendedor é um bom gestor de vendas. Porque vendas é a locomotiva de uma empresa. Vendas puxa uma operação. Uma empresa para quando ela para de vender. Vendas joga dinheiro para dentro da empresa. É na mão do vendedor que o dinheiro troca de mão. Tudo pode ser lindo. Se não trocar o dinheiro, meu irmão, morre a operação. Então, para gerir bem uma empresa, eu tenho que ter uma visão mínima de gestão de vendas. Então, vamos fazer um exercício prático. Essa empresa é uma empresa que recebe 110 oportunidades e fecha 40. Poxa, uma conversão ótima, de 36%. Uma conversão, ó, joia. Agora, vamos abrir o funil dessa empresa. Ó, um bom gestor comercial e um bom presidente de empresa, ele olha para um funil de vendas, que é a alma da produtividade de vendas, como um médico olha para um exame de sangue e de urina. Um médico, quando você está doente, vai no Aliança, vai no São Rafael, vai em qualquer médico, você faz um exame lá, ele imprime teu negócio assim, pô, é bactéria. Não diz isso? Pô, é antibiótico, não sei o que lá. Não é bactéria, não, é uma virose. Pelo teu exame, ele sabe. Um bom gestor, pelo funil, ele enxerga os problemas. Vocês vão fazer exercício prático agora. Vamos abrir essa empresa. Essa empresa tem 4 vendedores, o João, o Lucas, a Maria e a Luana. Eu queria que vocês olhassem esses números e que vocês me dissessem a diferença fundamental entre o João e a Luana. O João é o cara que mais vende, ele vende 17 negócios. E a Luana aqui vende 12. Qual é a diferença fundamental entre o João e a Luana?
Queria que desse um foco nos dois. O João tem menos oportunidade de vender mais. Por que que ele faz isso? Como você se chama? Rodrigo, é aí que mora a grande questão. A consequência, todo mundo vê. A consequência, todo mundo também não, tá? Mas assim, um pouquinho de atenção você consegue enxergar a consequência. Um com menos oportunidade vende mais que o outro. Mas a gente tem que ir na causa. Por que que esse cara com menos oportunidade vende mais? É essa a resposta que eu quero. Uma hipótese, ele tem melhores leads. Eu vou descartar essa e vou dizer para você que os leads são sorteados em roleta, eliminando essa hipótese para todos eles, ok? Em roleta, para a gente eliminar essa hipótese. Outra hipótese. Ele é mais preparado, pode ser? Ele faz mais reunião? Ele faz, mas essa não é a causa. Eu quero a causa. Por que que ele faz mais reunião? Não, ele fez mais propostas, mas ele fez mais propostas porque ele tinha mais reunião. Ela não tinha como fazer, ela veio com 16, ele veio com 27. Eu quero que vocês me respondam na causa. Tem alguém chamada Luana aqui? Que eu vou fazer uma sacanagem com esse nome. Ô, Luana. Luana, você é a inimiga do marketing, Luana. Você é uma sacana, Luana. Olha lá para você o que você está fazendo com essa empresa, Luana. Que brincadeira com você, tá? Gente, qual é a causa? Sério agora, qual é a causa? A Luana... A Luana... Por que que você acha? Como você chama? Diogo, por que que ela desperdiça muita de lead? E por que que você acha que ela faz isso? Sim, mas por que que essa menina desperdiça tanto lead? Oi? O marketing manda muito lead para ela? É em roleta. Manda porque ela deu lost, deu perdido. Manda mais um. Porque ela é uma sacana, gente. Ela só quer comer o filé mignon. Ela quer vender para quem quer comprar. Ela só quer vender para cliente que entra quente. O cliente dá um pouquinho de trabalho, ela dá perdido. E aí o marketing, que não tem um processo muito bem definido, ou vendas, vai dando mais lead, mais lead, mais lead para ela. E aí ela precisa de 48 oportunidades para fechar 12 vendas, enquanto o Lucas, com 26, fecha 12. Sabe quantas Luanas tem na operação de vocês? Dezenas de Luanas. Dentro de cada empresa de vocês, tem 2 empresas em volume de vendas. 2. Quem tem aqui tem pelo menos 4 vendedores na operação. Ou trabalha ou tem clientes com 4 vendedores. Faça uma conta rápida. Qual é a média de vendas dos teus vendedores e quanto vende os melhores? Normalmente, os melhores vendem mais do que o dobro da média. Mais do que o quádruplo da base da pirâmide. A própria RD, ano passado, um vendedor vendia em média 5 contas. Hoje vende em média 15 contas. Não triplicou o volume de leads, aumentou a produtividade da operação comercial. Desenhando playbook, criando SDR, uma série de ações que vão alinhando e você começa a fechar vazamento e você começa a chegar com água com pressão na ponta quando você não tem vazamento. Está claro o exercício da Luana aqui? Cuidado com as Luanas, observe na operação de vocês. Aqui, ó, estabeleça reuniões entre marketing e vendas. É um outro ponto de gestão muito importante, gente. Equipe de marketing normalmente tem uma resistência. Vocês são mais educados, mais bonitos, mais bem vestidos. Aí vocês olham para a gente de vendas, vocês acham que a gente é meio rude, meio sem educação, que a gente fala alto, que a gente se mexe demais. E aí vocês preferem evitar o contato com a gente. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O cheiro do cliente, o pegar no cliente, vocês não têm, quem tem é a gente. Vocês têm que conversar com a equipe de venda, gente. Sentar na mesa, escutar o vendedor. Aí ele é meio ignorante, ele fala meio errado, ele escreve totalmente errado. Ele pode fazer tudo isso, mas ele está de frente para o cliente, ele consegue ter um sentimento que quem está dentro do ar-condicionado não tem. Quem está longe do cliente, muitas vezes. Então, assim, pensar nessas reuniões. O varejo, eu dirigi a operação comercial da Insinuante por muito tempo, aqui no Nordeste. Uma das razões que eu moro aqui, há muitos anos. E assim, a nossa semana começava com reunião comercial entre vendas e marketing. Porque se não alinha isso, o resto da empresa não anda, se vendas não acontece. Então, assim, pensar nessas reuniões de alinhamento. Falamos de processos, falamos de gestão, agora vamos falar de tecnologia. O que tecnologia significa para levar a estratégia à execução? Tecnologia, gente, é a veia dos processos e da gestão. Pense que tecnologia hoje, como é que chegaria sangue, como é que chegaria oxigênio
nas tuas células se não fossem as artérias e as veias? Como seria a circulação de oxigênio no teu corpo se não fossem as veias e as artérias? Elas direcionam isso. Tecnologia direciona isso. Se você não tem sistemas, não adianta você falar hoje em processo quando você não tem sistema. Porque tem sistema muito barato para resolver todo tipo de problema que você tem na tua empresa, do financeiro, a vendas, a marketing, você tem sistema para fazer essas coisas. Aí você resolve fazer planilhas de Excel. Se na tua empresa os gerentes de vendas ficam fazendo planilha de Excel, você tem um sério problema. Porque gerente de vendas que fica fazendo planilha de Excel, na boa, desculpa, perdão, porque tem gente... Não estou dizendo que não faça nenhuma planilha de Excel, óbvio que todo mundo tem suas planilhas de Excel, mas tem operações que o gerente de vendas perde 50% do tempo fazendo planilha de Excel. Gerente de vendas de operações tem que estar no time, tem que estar olhando negócio, tem que trazer negócio para dentro, tem que vender. O tempo dele é em vendas. Se ele estiver na análise, ele não está na venda. Se ele estiver na análise, tem algum problema, porque coisa que você faz análise todo dia é burro, porque uma coisa que tem uma análise que eu faço todo dia está automatizado. Porque eu tenho que fazer todo dia aquilo. Quando eu olho o gerente de vendas de varejo, de imobiliário, de automobilística, da GM, o cara fica no birô, fora do salão de vendas. É proibido o gerente de vendas ter mesa longe da equipe de vendas. Ele tem que ouvir e sentir a operação comercial. Então, uma coisa importante é pensar que sem tecnologia é muito difícil vocês conseguirem melhorar a produtividade de vendas de vocês e dos clientes de vocês. Uma coisa importante em tecnologia, integração entre marketing e vendas. O teu software de marketing conversa com o teu software de vendas. O vendedor que recebe o lead, ele recebe as informações que você produziu no marketing digital? Ele tem rapport para começar a conversa? Ele sabe que materiais esse cliente baixou? Que produto que ele está interessado na empresa? Ou as questões que você fez lá na tua landing page, no teu CTA, ele recebe isso para começar a conversa? Mas não termina aí a integração. Vendas devolve para você essa informação? Quem trabalha com plataforma de automação de marketing aqui? Só isso, gente? Meu Deus. Não, sério, vou fazer de novo. Quantas pessoas aqui, a empresa que vocês trabalham, trabalha com plataforma de automação de marketing? Ah, me deram um susto. Mas, gente, mas isso é pouco. Vocês conseguem imaginar o Brasil chegando na produtividade que ele chegou de soja sem ter tecnologia no campo? Vocês conseguem entender? Tecnologia na semente, tecnologia em saber onde é que tem que molhar mais e molhar menos por GPS. Não tem aumento de produtividade sem tecnologia. Tecnologia é barato demais. Perto do retrabalho que você tem quando você não tem tecnologia. Vocês que trabalham com marketing e não têm essa integração, vocês não sabem quando o negócio está em cada fase do funil. Vai chegar para vocês a informação assim, ó, pô, 85% dos leads não são sem perfil. Você não sabe se são sem perfil porque morreram aqui, ó, ou se eles morreram porque essa equipe não sabe apresentar o produto que eles vendem. Vocês não têm a informação. Então, integrar isso aqui é um negócio barato, simples e que dá inteligência para a tua estratégia. Outra coisa de integração. Telefone, chat, e-mail, quem vende, gente, liga 20, 30 vezes por dia. Você ligar 7 números, 8 números, primeiro que você vai pegar o telefone, você vai olhar que tem um WhatsApp. Aí você vai ver o WhatsApp, aí você vai responder, vai rir um pouquinho. Cada vez que você faz isso, você perde alguns minutos por dia. Quem vende, isso faz diferença. E você ficar discando 9 números, depois você liga mais 9 números. Se você pode clicar num ícone que ligue, você não precisa nem se mexer, para quem trabalha em operação, isso dá muito produtividade. Então, pensem em integrações para quem trabalha com vendas. De ouvir as ligações que faz, ficam gravadas para treinamento, dos e-mails estarem no mesmo lugar. Quanto tempo um vendedor perde procurando e-mail? O que eu passei para esse cliente? Deixa eu ver a última proposta que eu passei para ele. Aí vai lá na caixa de mensagem, fulano de tal, proposta não sei das quantas. Por que não uma linha do tempo que contemple tudo isso? Tem que pensar no que simplifica para a equipe de vendas e mais, para a inteligência de vocês. Conhecimento se constrói por comparação. Ciência se constrói por comparação. Qualquer ciência, ciência médica, ciência de matemática, história, a gente compara, faz experimento. A melhor maneira da tua empresa aprender a vender mais é ela se comparar com ela mesma. Olhar os funis, desdobrar, tá ali em cima. Se você não sabe quantas ligações são feitas para se fechar uma venda, qual é o tempo médio de um fechamento de uma venda? Quanto tempo leva cada call? Você nunca vai saber se não automatizar isso. Você não vai ficar cronometrando e anotando no papelzinho. Pô, eu conheço empresas grandes que os vendedores ainda fazem controle de venda no Excel, gente. O sistema é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que ele despreza o sistema e tem um planilha de Excel que é onde ele controla os clientes deles. Aí, se acontece, a empresa não tem controle nenhum nem gestão de vendas, muito menos marketing, né? Se nem vendas tem, como é que essa informação vai chegar no marketing para dar inteligência para vocês? Então, pensar nisso. Outra coisa, automatize relatórios de vendas e marketing. Isso aqui, o Excel tem 2 problemas. Ele gasta o tempo do gerente e tem um outro problema.
Na hora que você quer, você não tem. Porque, às vezes, quem faz o Excel, o analista que trabalha lá na tua empresa, ele faz 2 vezes por semana, às vezes é 3. Então, você não tem na hora que você quer, para tomar a informação, para tomar uma decisão na hora que você quer. Você tem que esperar o próximo relatório. Tem empresas grandes às vezes, que faz relatório uma vez por semana. Então, aqui o relatório de marketing, né? Bom, o último ponto, mas não menos importante, as pessoas. Nós somos brasileiros. Brasileiros não gostam de self-service, na maioria. Nós descemos, muitas vezes, nossos carros populares, e não abastecemos os nossos veículos. Tem um frentista que abastece para a gente. Enquanto nos Estados Unidos, qualquer milionário desce e abastece seu carro. A gente gosta de ser servido na mesa, a gente gosta, é uma característica cultural nossa. SaaS no Brasil, as empresas de fora não se dão tão bem quanto as empresas brasileiras, porque elas querem trazer para o Brasil a cultura de self-service, que o brasileiro não gosta. Então, quem dá um bom atendimento para vender SaaS, para vender software, tem um desempenho muito diferente. A gente pode pegar a própria Resultados Digitais, é a principal concorrente dela externa, que eu não posso falar o nome, óbvio que eu não vou falar, né? Então, assim, por que eles não crescem e patinam no Brasil? Porque eles não têm atendimento. E o brasileiro quer aprender com alguém, é a nossa característica. Então, em algum momento, você vai interagir com pessoas para trazer essa estratégia para a execução. E tem que ser pensada essa interação. Como a Lúcia é pensada? O vendedor ele é a célula da venda, é aqui que o resultado muda. Você muda o resultado de uma empresa, mudando o resultado dos vendedores da empresa. Então, você tem que olhar para essa célula. Olhem para mim, para esses círculos. Qual é maior, da direita ou da esquerda? Parece maior. Da esquerda parece maior, não parece? Eu mudo o contexto e ele parece muito maior. Nós estamos trabalhando numa imagem de 2 dimensões e eu consigo alterar a percepção de vocês de 2 coisas que são idênticas, porque eu coloquei círculos diferentes em volta. Imagine a capacidade que um vendedor tem, que ele trabalha com 14, com 15 dimensões, não com 2. Ele trabalha com preço, com marca, com os filtros do teu produto ou serviço, da tua faculdade. Ele trabalha com um monte de coisas para mudar a percepção e fazer maior ou menor. Então, ele tem um poder muito grande. O vendedor está para uma operação comercial como um ataque está para o futebol. As jogadas que vocês fazem em marketing podem ser lindas. Vocês podem dar balão, vocês podem fazer elástico, pode ser tudo perfeito no futebol. Se essa bola não entrar para dentro do gol, mesmo que seja quadrada, não resolve. Olhar para essas pessoas e fazer a formação delas é fundamental. E elas, muitas vezes, o marketing nem contempla isso. Tá? Então, o que a gente sugere em termos de pessoas? Olhar valores, cultura, como é feito esse recrutamento e seleção e o treinamento dessas pessoas. Vocês gastam no marketing e vocês colocam leads na mão de pessoas completamente despreparadas para vender. A pessoa, às vezes, ela entra na operação sem nenhuma capacidade de manejar aquilo para fazer venda. Uma coisa legal na RD que a gente mudou de cultura. A cultura da RD, antes da DNA entrar, era uma cultura muito voltada para consultor. Se tiver alguém de farmer aqui na sala, pode falar comigo assim, ó, eles me odiavam. Tem algum farmer? Tem algum farmer? Não tem? Ainda bem. Tem a Leticinha lá de inbound, lá, que é a trainer. Eles eram contratados como consultores. Eles não eram... A gente não foi contratado para vender, a gente foi contratado para ensinar o cliente. Aí o cliente compra. Eu achei aquilo muito estranho quando entrei lá dentro. Acostumada com uma cultura de vendas, que a gente tem que botar a bola para dentro, vamos fazer acontecer, que vamos educar e o negócio não vai fechar. Como assim não vai fechar? E a gente começou numa... Para vocês terem uma prova real do que eu estou falando. No ano de 2015, a Resultados Digitais, que faz um maior evento de marketing digital, com 8.000 pessoas, vai ter esse ano lá em Florianópolis, não tinha um stand de vendas. Os consultores delas ficavam soltos para explicar, para relacionar, sem vender, sem uma operação comercial que neles tem agora. Tem stand, que tem que vender, que tem meta. Então, a cultura, voltar uma cultura de uma empresa para um processo de vendas é uma coisa importante, se atentar a isso. Assim como valores e várias coisas. Uma coisa importante, a Leticinha que está lá atrás, ela palestrou para vocês de manhã. Ela foi promovida, mas ela era trainer da RD. Qual é o papel do trainer? Rampear o vendedor, pensar no processo de treinamento e desenvolvimento dele, fazer essa formação inicial. Quando isso não é pensado, o tempo que ele leva é 2, 3, 4 vezes mais do que se tiver uma coisa construída. Desenhe, né, defina as competências que o teu vendedor tem que ter, o que o vendedor do teu cliente tem que ter, com clareza, com as características que você quer, contrate baseado nelas e treine essas coisas. Treine, bota num sistema, bota num Excel com link para ela assistir os vídeos que ela precisa assistir, para ela ler os relatórios que ela tem que ler. Os vendedores, eles não são pensados dentro de uma estratégia. As pessoas acham que vão contratar uma pessoa e que ela vai chegar ali e entender mais ou menos a coisa, que ela vai fazer de forma brilhante. E tem pessoas que são brilhantes. Uma vez eu estava num
numa reunião de um conselho de administração em Belo Horizonte com um cliente de grande porte de varejo. E aí os caras do fundo sentaram, eu apresentei o propósito do projeto que a gente estava tocando. Aí o cara me parabenizou, falou, pô, Lúcia, é muito bacana, legal essa metodologia. Mas quer que eu te fale uma coisa? O que eu acredito mesmo? Ele falou para mim assim, né? Eu falei, pois não. Eu acredito que a gente tem que contratar os Pelés. Eu virei para ele e falei assim, eu também acredito que a gente tem que contratar os Pelés. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Quantos Pelés existem no mundo? Quantos Pelés tem no mundo, gente? Quantos Neymar tem no mundo? Quantos Messi tem no mundo? Nós não vamos formar uma operação comercial de Pelé. É uma ilusão isso. Nós temos que formar. E a formação requer um pensamento disso. Vocês do marketing têm uma capacidade de educar maior do que qualquer estratégia de educação do mundo. O marketing está se transformando em estratégia de educação. E por que quando a gente pensa dentro da empresa, vocês não pensam em educar esses vendedores também, que vão fazer a diferença no resultado? As ideias saem do cérebro e vão chegar a uma ação. E elas chegam por meio dos neurônios. Só que esses neurônios são impulsos elétricos. Eu estou falando porque vem impulso elétrico, estou mexendo a mão porque é impulso elétrico. Se eu sofresse um acidente e ficasse tetraplégica, não ia passar energia suficiente, eu não mexia mais a mão. Tem que passar energia para fazer movimento, para falar. A estratégia para a execução é o pensamento até a ação. Como é que eu vou conduzir isso? Pensa em toda a tua estratégia quando você pensar, por mais bem bolada que você esteja pensando abrir tua empresa, fazer a estratégia da empresa que você trabalha, até a operação. Não pensa no pedacinho bonitinho, porque o teu trabalho não termina no lead. O lead não produz resultado sozinho. Equipe desqualificada desqualifica o lead e as ações de marketing. Todo o teu trabalho, você pode perder contas grandes, porque você não tem a menor noção do que acontece com o lead depois que ele passa para a área comercial. Para a gente fechar, tá? A estratégia é o cérebro. Ou seja, né, os gênios eles não se distribuem uniformemente no tempo e no espaço, eles se concentram. O que isso diz para vocês? A concentração da genialidade diz que a genialidade não acontece ao acaso, que ela é treinada. Ela acontece em lugares específicos e em períodos específicos, porque ela, de tanto se fazer bem naquele lugar, as pessoas ficam boas de repetir, elas mielinizam circuitos, elas transformam circuitos com uma camada que o próprio corpo da gente faz de mielina, que torna aquilo mais rápido. Os melhores jogadores de futebol do mundo jogaram futebol de salão. Por quê? O que tem a ver uma coisa com a outra? No futebol de salão, com um campo muito menor, ele toca muito mais vezes na bola, ele repete o movimento, ele tem que ter muito mais velocidade, porque ele não tem espaço. Se jogar meio metro dele, ele perde a bola. Todos os movimentos, ele começa a mielinizar circuito no corpo inteiro, de chute ao olhar, a mão, de uma forma tão veloz e precisa, que quando soltam ele num campo grande, ele é violento. Ele é muito melhor, porque ele está treinado, ele criou nele um sistema que vai da estratégia à execução completamente mielinizado. Pensa nisso na tua operação comercial. Pensa que a estratégia é o cérebro, mas ela tem que chegar na mão, e tem que chegar redondinha. E entre o cérebro e a mão, vendas é o coração da empresa. Para a gente fechar, uma frase que eu acho que traduz isso. A técnica vence a força, mas o espírito vence a técnica. E é muito verdade isso em vendas. A equipe de vendas trabalha com alma. A equipe de vendas envelhece mais cedo que as outras equipes, se desgasta muito. Mas tem que ter motivação aí. Vocês fazem bem. E isso para fora tem que fazer dentro da empresa também, no marketing aí. Muito obrigado pela atenção. A palestra está nesse link, gente.